é carnaval, né? Muita gente acaba extrapolando na cachaça. Não é o nosso caso, né, Eliane? Não. A gente não bebe, né? Aqui a gente não bebe. Todo mundo aqui é Só muito na aguinha aqui, comportado. Mas só que também daí tem gente que vai nesses bloquinhos de carnaval e acaba extrapolando, comendo qualquer coisa. É cachorro-quente, é coxinha. E depois fica passando tão mal, né? Não dá nem para aproveitar a folia, né, minha amiga, meu amigo? Então, a gente está aqui, trouxemos especialistas incríveis para te ajudar nesse sentido. Porque depois você vai precisar fazer um detox. Chega ali o pessoal, enche a cara no carnaval, Eliane. E aí, quarta-feira de cinza, tá todo mundo de ressaca, não é mesmo? Você vai precisar, então, das informações aqui que são muito importantes. Você sabia que a gente tem que cuidar do fígado para não sobrecarregá-lo? É isso mesmo, ele é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. É responsável pelo processamento de nutrientes que são absorvidos no intestino, regulação sanguínea, metabolização de toxinas, mais o estresse, a má alimentação, a bebida alcoólica, são totalmente prejudiciais. Então, nós trouxemos hoje aqui para te dar dicas preciosas. O fitoterapeuta clínico Júlio Luckman e também o médico que é especialista em acupuntura médica, que é pós-graduado em nutrologia e medicina funcional integrativa, o doutor Endrigo Prevedelo. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Grande felicidade ter o convite aqui para conversar com o público de vocês. Vamos ver o que a gente consegue elucidar dessas coisas de carnaval, exagero, fígado, e o que tiver de pergunta aí, vamos esclarecer, né? É isso mesmo. O pessoal tá dando trabalho pro anjinho da guarda agora, né? Durante o carnaval. Tadinho do fígado é que paga o pato, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre ele. É isso aí, gente. Então, a Erika já deu aí, né, um início desse nosso tema falando da importância do fígado. Mas para a gente começar, então, hoje, eu gostaria que vocês explicassem o que é o fígado, para que ele serve no nosso organismo, como que funciona, como é que não funciona, quais são os principais aí, funcionamentos dele. O fígado é um herói, né? Se a gente for doutor? pensar, o fígado é um herói. A gente sempre fala da importância do cérebro, a importância do intestino, mas na prática o fígado é o cara que mais trabalha, eu acho, no corpo. Eles, os rins ali, trabalham demais, né? E todos os órgãos, eles têm uma função mais ou menos bem definida, né? O coração está lá no sistema cardíaco, os rins estão lá fazendo a filtragem do sangue. O fígado, ele filtra o que vem do intestino, processa, manda para o corpo, aí o corpo usa, o lixo ele vem de volta. O fígado, ele produz enzima para dentro do intestino, ele tem função para fora do intestino, então ele tem o que a gente chama de função endócrina e exócrina, né? O fígado faz a limpeza do corpo, é ele que controla colesterol, é ele que produz o colesterol. Muita gente acha assim, né? Eu vou cuidar com a comida porque a comida vai me aumentar o colesterol. Na verdade, é o fígado que faz isso. Essa função do fígado ela é muito importante. Função de regulação de glicose também passa pelo fígado. Então, ele é um herói. Se ele não está funcionando, o corpo com certeza vai estar padecendo de alguma coisa. Ou seja, né, o fígado aí, ele é um ponto X do nosso corpo humano, do nosso organismo. E quando ele não vai bem, hein, gente? O que faz? Olha, por isso que ele é um herói, né? Porque ele toma pancada e faz ainda todo o serviço para ajudar o ser que está dando a pancada nele. Porque normalmente as nossas escolhas acabam, de alguma forma, trazendo contaminantes externos. E é ele que ele não faz só uma filtragem, ele consegue reagir às moléculas tóxicas para elementos não tóxicos, para conseguir circular isso no sangue, chegar lá no rim e ser filtrado sem causar toxicidade no corpo. E quando muito, ele ainda consegue jogar um pouco ali do lixo que vai nele pela bile, e ele volta pelo intestino para a gente eliminar isso junto com as fezes. Então, o que esse órgão faz, o malabarismo que ele faz, ele tem que estar com a energia toda bem regulada.
mas a gente dá pancada neles, que é difícil, né? Você vê o que ele aguenta. Até herói morre, né? Até herói tem problema, então a gente tem que cuidar do fígado aí. E para esse cuidado, doutor, porque a gente fala tanto, né? Tem que cuidar do fígado e deixar o fígado em equilíbrio. Fala pra gente um pouquinho sobre isso, doutor, porque às vezes a gente fala pro pessoal que tá em casa, a gente fala da importância desse órgão do nosso corpo humano, mas às vezes a pessoa não tem tanta noção do que é realmente, né? Esse cuidado que se deve ter. Imagina que você vai numa academia, ou sei lá, você resolveu jogar bola, ou fazer um esporte, natação, e você colocou uma sobrecarga sobre a tua musculatura esquelética. Vai chegar uma hora que o seu corpo vai dizer, pelo amor de Deus, eu preciso descansar. E assim acontece com praticamente tudo no nosso corpo. E o fígado não é diferente. Ele também precisa descansar. Talvez uma das coisas mais graves que a gente faça em relação ao fígado não é nem a sobrecarga que a gente acaba colocando sobre ele, mas a hora que a gente acaba fazendo isso. Por exemplo, nós temos uma regulação, um ciclo no nosso organismo chamado ciclo circadiano, que é o ciclo que regula todos os nossos hormônios, regula as nossas enzimas, esse processo de limpeza que o Endrigo estava falando. E isso, no caso do fígado, ele acontece de uma forma mais intensa até 3 horas, 4 horas da tarde. Ele está trabalhando demais, ele é uma usina de energia, ele está a 200 por hora. E o fígado, ele deveria estar descansando entre 3 horas da tarde e 3 horas da manhã. A medicina chinesa, que o Endrigo estuda demais, fala muito disso, né? E a gente achava assim, medicina chinesa, os caras estão inventando esse negócio. Não, hoje a gente já sabe que isso é verdadeiro, isso é real. Então, cada vez que você faz esse sofrimento do fígado ir para mais tarde, 6 da tarde, 7 da tarde, imagina uma pessoa que chega em casa 10 horas da noite e vai comer gordura, fritura, miserável do fígado, ele está morto, ele está arrebentado. É hora extra, né? É hora extra, e ele vai acabar trabalhando o dobro. Então, ele aguenta muita pancada, isso é verdade. Mas imagina o teu carro andando a 110 km por hora na terceira marcha. Ele está num desgaste absurdo, o fígado é a mesma coisa. Então, como é que a gente sabe que o fígado está desgastado? A pessoa que levanta de manhã cedo enjoada, a pessoa que levanta com gosto metálico na boca, com hálitos de cetose na boca, aquele hálito, a pessoa parece que ela comeu acetona, tomou um álcool, alguma coisa, né? Essa pessoa está com a língua amarela, essa pessoa não tem fome de manhã cedo. Isso acontece muito, né? Imagina, a gente chega de consultório, chega o pessoal e fala assim, doutor, de manhã cedo eu não tenho fome. Cara, é batata. Você pode perguntar que ele está fazendo a refeição errada à noite. Principalmente as pesadas, né? As aquela pesadas, coisa assim, né? Com gordura mesmo, com muita né? gordura, porque o certo é, que nem o Dr. Júlio falou, no momento em que você come de meio-dia e ele aguenta aquela pancada, faz a digestão, ele está trazendo toda a glicose, guardando o glicogênio para ter mais energia para mais tarde, colocando os nutrientes circularem de acordo na circulação. Se você come tarde da noite, ele vai ter que refazer todo o trabalho, porque ele continua trabalhando depois da digestão, depois da refeição. E daí, quando ele vai soltando isso aos poucos, lembre-se, ele é também um filtro. Se ele está cansado, ele deixa de filtrar. E isso, esses pequenos contaminantes não são coisas absurdamente tóxicas, mas é o suficiente para dar uma dor de cabeça, suficiente para começar a dar um desbalanço ali no meio da madrugada, a pessoa que nem falou, acordar, dar um sono, dar uma indigestão, né? Esses resíduos no próprio tubo digestivo, que ele vai tentar eliminar numa hora que é errada para o sono da pessoa. Sobe aquele amargor que vem com aquela saburra amarela, bafo, que é isso que o Dr. Júlio explicou. Só que ele também tem uma função que, ao mesmo tempo, ele está tentando trabalhar com os excessos de açúcar no sangue, ele guarda boa parte nele para dar aquela energia depois. Se uma pessoa começa a comer e come toda hora e não dá o seu devido descanso, uma coisa que o Dr. Júlio falou aqui, né? Não é só álcool que exagera dele, a quantidade de comida também pode abusar dele, né? Então, todos esses mecanismos, quando a gente vai colocando na ponta do lápis as coisas que ele aguenta e a coisa que às vezes ele deixa passar, a gente fala, tô mal do fígado. Né? Quando você vai para a medicina mais tradicional, dessas que a gente vê no dia a dia, fala, não, isso aí não tem nada a ver. A visão da medicina chinesa oriental, que começa a ver isso com mais sutileza,
começa a verificar que aquelas pessoas que de fato vão abusando vão sentindo a coisa passar. Só que quando a gente vai estudar fisiologia na nossa medicina aqui, normalmente a gente estuda com pessoas saudáveis. E às vezes é fácil de um profissional ou outro olhar para essa situação e falar, não, mas o nosso corpo tem mecanismos para aguentar essa pancada toda. É claro que tem, até ele parar de funcionar. Por isso que a gente aí fala... que dá um pau, né? E é por isso que também que a gente fala assim que o café da manhã ele é super importante, o almoço ele é super importante e depois só vai na manutenção aí da alimentação, né? Até às 6, 7 horas da tarde é a última refeição, justamente por conta do fígado, para não sobrecarregar também, né, Deixa eu doutor? fazer uma pergunta para vocês. Ao vivo, uma refeição leve à noite seria uma refeição feita com o quê? Para vocês? Uma saladinha e uma... Eu fiquei sabendo que carne, agora a nutricionista já falou que não pode depois da 6. Eu falaria a salada e a carne. Vamos pensar assim, ó. O atum, que eu gosto bastante de comer à noite, por exemplo. Vamos pensar assim, ó. Na natureza, tudo é produzido em função do ambiente onde a planta está plantada. Então, por exemplo, uma alface, ela vai ter para a gente uma função nutritiva incrível, fantástica. Só que ela precisa se proteger também. E ela cria alguns metabólitos secundários que ela vai usar para espantar bichos e tudo mais. Então, toda planta tem um antinutriente junto. Quem metaboliza o antinutriente? Fígado. Aí, se você for parar para pensar nessa função detoxificante do fígado e você imaginar que à noite você está consumindo algo que está cheio de antinutriente, como frutas, saladas cruas, nós vamos sobrecarregar o fígado. Então, a ideia de uma refeição leve à noite com coisas cruas não é uma boa ideia. O que a gente sempre fala? Então, aí que vem a parte legal. Boa parte desses antinutrientes, oxalato, fitato, todos esses caras que de alguma forma fazem mal para a gente, no aquecimento eles vão embora. A grande maioria vai embora. Então, uma refeição leve à noite é sempre uma refeição cozida. Aí você falou da carne. O Intriga é vegetariano. Eu sou carnívoro. Você vai dizer, é ruim ou é bom? Depende do contexto onde essa pessoa está. Se ela tem uma alimentação saudável, você está com um ciclo de formação ácida bacana para fazer bem aquela digestão, você nunca vai ter grande problema. Comi às 6 horas da tarde um prato de salada com frutas. Gente, tranquilo, super de boa, o tempo ainda tem bastante tempo. Agora imagine isso às 10 horas da noite. Imagine a pessoa que faz isso à meia-noite. Então a gente acaba sobrecarregando esse fígado, deixando ele cansado, e esse cansaço muitas vezes ele se traduz para a gente como fadiga, queda de cabelo. Você começa a ter uma coisa que é extremamente comum, mancha de pele. O que é a mancha da pele? A mancha da pele é um processo de oxidação que fica ali na base da pele e que quem tinha a função de fazer a retirada dali é o fígado. O fígado não funciona tão bem, melasma, mancha de pele, descamação, cabelo seco, o vídeo está tudo ligado com o danadinho do fígado. Que coisa, gente, que descoberta. Tudo errado, a gente está fazendo tudo errado. Ô, doutores, quais são então as principais doenças que são causadas pelo mau funcionamento do fígado? Não são necessariamente no fígado, né? Quando a gente fala de fígado, doença de fígado, a gente está falando de patologias diretamente ligadas a ele, tipo esteatose, cirrose, hepatites, né? A parte da vesícula biliar, né? Que é a cistite, colicistite, né? Desculpa. Então, quando a gente está falando do órgão, a gente acaba direcionando a visão para ele. No entanto, a gente não é separado. Nós somos seres que, se você tem uma contaminação do teu dedo, o sangue vai levar aquela contaminação de uma infecção para o resto do corpo. E todos os órgãos estão envolvidos de alguma forma. Então, isso não tem como separar. Apesar de que a gente está com dor de cabeça, vai no neuro, está com dor na barriga, vai no gastro, né? Essa coisa toda. Os órgãos estão todos conectados. O sangue é a grande ponte entre eles. Então, quando a gente fala de danos ao fígado, o primeiro órgão de impacto é o intestino. É o estômago que vai fazer se ele não faz uma boa digestão, se ele não está ácido o suficiente, você vai ter bactérias que não vão ser mortas e vão para o teu intestino. Ali vai progredir e expandir um monte de bactérias com as suas devidas toxinas. Quem que vai tentar dar conta? O fígado. Porque ele não pode deixar essas toxinas irem para a circulação. Então ele vai ter que reagir contra isso, ele vai ter que fazer todo um sistema
preparado, que ele é feito para isso. No entanto, quando a gente pega a nossa medicina e vai olhando para esse mecanismo todo, a gente fala doenças do fígado, aquilo que de fato afeta o fígado. Mas é interessante que dentro da medicina oriental, ele olha que a função do fígado não está funcionando, ele vai deixar essas toxinas passarem para a circulação e os outros próximos órgãos de choque vão dar sintomas. E é por isso que daí a medicina oriental fala, isso é um problema do fígado. E daí na nossa medicina fala, não tem nada a ver. É o intestino, isso aqui é dor é de o cabeça, rim. isso aqui É é uma outra enxaqueca, coisa. isso aqui não tem nada a ver com o fígado, porque isso aqui é da circulação, mas a função que era para estar sendo feita de filtragem e reagir, que é o fígado, não está sendo feito. Ele só não é o órgão de choque do momento. E isso que é uma maravilha quando a gente soma esses conhecimentos tradicionais da fitoterapia, da medicina hipocrática, da medicina ayurveda, medicina chinesa, e a gente vai colocando isso num contexto da fitoterapia, que é uma ciência que, né, o Dr. Júlio vai dizer melhor sobre isso, porque ele traz um pouco mais dessa tradicionalidade que a nossa medicina quase enterrou, a medicina mais moderna quase enterrou. Mas quando a gente viu que um monte de problemas não estavam sendo tratados de forma adequada e começou a ganhar espaço, por quê? Porque a fitoterapia voltou ao espaço porque começou a tratar de fato, você fala, não, esta ciência aqui nunca morreu. Gente, e é fato isso, né? Porque antes a gente não via tanto a medicina natural, né? A fitoterapia, a gente não via muito isso. Hoje é muito presente. Antes não, tem que tomar medicamento, tem que fazer um tratamento, tem que ir no médico específico de tal coisa. E hoje não. Hoje a gente tem, né? O Dr. Júlio talvez fale melhor pra gente. Hoje a gente tem ervas, tem uma alimentação totalmente saudável, tem chás, tem tantas coisas que a gente pode fazer para melhorar, né, doutor? Sim. Para corroborar um pouquinho com isso que o Endrigo estava falando, imagina assim, ó, esse mundaréu de função que o fígado tem. Ele está lá cuidando do intestino, do colesterol, da glicose, da detoxificação e tudo. Então, ele está dividindo as suas funções para várias coisas. Imagine que uma pessoa consuma álcool. Álcool é extremamente tóxico para o fígado. E quando o álcool passa por uma estrutura do fígado chamado citocromo P450, ele é transformado em acetaldeído. O acetaldeído é 20 vezes mais potente do que o álcool para lesionar a artéria, para lesionar o próprio fígado, para lesionar o nosso rim. Então você fala, mas por que o fígado faz uma coisa como essa? Porque ele transforma num negócio. É que ele vai transformar na esperança de que aquilo que é mais fácil de ser eliminado lá pelo seu rim, por exemplo, seja mandado embora. Agora, se ele tem esse mundaréu de funções e você colocou o álcool virou prioridade. Se virou prioridade, o resto para. Entendi. E aí aquela detoxificação básica que ele devia estar fazendo para preservar a tua pele, preservar o teu intestino, acabou, parou. Ele vai focar nisso. Aí o que a gente precisa fazer? Botar água no jogo. Porque a água é um diluente natural, vai ajudar a gente a eliminar. O que a pessoa que está bebendo faz? Bebe água, né? Bebe pouca água. Às vezes não bebe nada. Não, E aí vira causa, entendeu? Exatamente isso, né, doutor? E às vezes a pessoa vai muitas vezes ao banheiro, por exemplo, quando toma muita bebida alcoólica. Mas aí, às vezes a pessoa não tem consciência que ela está desidratando o corpo dela. Então precisa tomar essa água para que seja um filtro ali natural, né? Do seu corpo para tentar hidratar novamente, né? Posso expressar para o teu público, para eles Por entenderem favor, claro. por que o álcool é diurético? Pensa só, se ele é tão agressivo ao corpo, o corpo ele vai tirar água das tuas articulações, do teu cérebro, da pele, de todo quanto é canto, com a esperança de que aquilo seja tipo o último respiro para eliminar a qualquer custo aquele álcool. Dá um jeito de jogar o acetaldeído e o álcool, porque vale mais a pena comprometer a hidratação de uma articulação, da pele, do fígado, do rim, do que eu ter esse álcool no corpo. Entendi. E daí a gente fala, nossa, se eu tomar álcool eu viro uma mijona, né? Todo mundo acaba desenvolvendo isso. Mas o corpo está urgindo por água. Para a gente diluir e ele conseguir jogar mais ainda. Só que o que acontece principalmente os adolescentes, se você tomar muito água, tira o barato do álcool. Esse tira o barato o corpo está dizendo, pelo amor de Deus, pare de tomar, porque a reação que a gente tem no consumo do álcool, agora falando do ponto de vista da neurociência, nós temos um hormônio produzido, na verdade um neurotransmissor produzido no cérebro chamado GABA. O GABA, ele tem como uma das funções diminuir as nossas funções corporais, deixar a gente mais lento, induzir a gente ao sono. E quando você tem o consumo do álcool, como estratégia de defesa para impedir que você se mate, ele começa
começa a produzir mais GABA. Esse GABA, ele é bloqueado por uma coisinha chamada energético. O inferno de negócio para destruir a vida de pessoas, essa porcaria desse energético. Gente, bota uma coisa na cabeça de vocês, energético não energiza. Nunca energizou, nem nunca vai energizar. O que o energético faz? Ele bloqueia os receptores do nosso corpo para que os receptores não entendam que a gente está com o radiador fervendo. Como você tomou álcool e ele te deprime, você vai lá e coloca um bloqueador desse para evitar que essa percepção aconteça. Só que isso sobrecarrega o teu corpo inteiro. Seria o equivalente a você estar andando teu carro na estrada e você vê aquela luz no painel piscando assim, dizendo tá fervendo, tá fervendo, tá fervendo. O que você faz? O idiotão vai lá e coloca um esparadrapo em cima da luz e ele fala, agora não tem mais, acabou. O cabo de luz, né? Acabou. E aí, a sobrecarga disso, infelizmente, a gente acaba tendo alguns prejuízos, por exemplo, em relação a rim, que não se tem mais como voltar atrás. Você mata néfrons ali que você nunca mais vai recuperar. Você mata células do teu sistema hepático que nunca mais vai voltar atrás. Uma das doenças que a gente tem, por exemplo, no fígado é a esteatose hepática alcoólica. A gordura no fígado, ou até a cirrose, que vem do álcool. Você fala, bom, deixa eu pensar aqui, gordura no fígado, com certeza deve ser porque eu tô comendo muita gordura. Não, essa é a pergunta que eu ia fazer agora. Não, é excesso de glicose e excesso de álcool. E o fígado, para se proteger, para não se matar, ele se envolve com gordura como se estivesse se protegendo de uma casinha. Só que ao fazer isso, eu isolo a patócito e a patócito não funciona mais. Imagina uma pessoa, hoje, pra vocês terem uma ideia, nós estamos falando assim, de cada 10 brasileiros, entre 4 e 5 já apresentam algum tipo de esteatose hepática perigosa. Perigosa. Ou seja, a gente está falando do grau 2, grau 3. E se isso evoluir e a pessoa não tratar, vai uma cirrose. E aí cirrose, filho. Tchau, beijinho no ombro, tchau. Tipo de alimentos, então, que são importantes para manter a saúde no fígado. Eu vou te citar alguns alimentos que são importantes assim, ó, só para o público entender. Quando a gente produz a bile, não come nada de graça. Tudo no corpo tem um sentido. Então, quando o colesterol fica velho, quando o teu sangue fica velho, o que o corpo faz? Descarta? Não. Ele vai reaproveitar isso. A bile, ela é feita a partir de colesterol velho, de sangue velho, enfim. E essa enzima formada a partir disso é uma enzima que o corpo vai utilizando. As enzimas elas não se degradam tão facilmente. Então, o corpo usa 15, 20 da mesma enzima. Quando essa bile cai lá no seu intestino, ela vai ser recaptada no ciclo que a gente chama de enterohepático. Entero é intestino, hepático é fígado. Né? Quando eu coloco alimentos que têm bastante fibra, e aí eu tenho que dar o braço a torcer para quem é vegetariano, consome muito mais fibra do que a gente. A média brasileira de consumo de fibras é de 6 a 8 gramas. O vegetariano consome tranquilamente acima de 30 gramas. Nossa. O que a fibra faz? Ela é um quelante, ela é um sequestrante da bile. Se a bile é feita de algo que está saindo do meu corpo, que é velho, e eu estou mandando ela embora, eu vou ter que dar mais. Esse mais é baixa colesterol, esse mais é controla a glicose, esse mais é tira a gordura de circulação. Então, alimentos que têm boa quantidade de fibra ajudam demais nesse processo. Alimentos que estimulam, ou a hidroterapia, né? Alimentos que estimulam esse fígado a produzir mais bile. Então, uma carqueja é excelente, um cachorro é excelente. Né? É os colagogos que fazem esse fígado trabalhar mais. Um boldo é sensacional, só que tudo tem limite. Você vai pensar o chá de boldo. A gente tem limite, 5 dias. Imagina fazendo atividade física, você aguenta um endurance. Você tá correndo, mas chega uma hora que o corpo fala, chega, o fígado é a mesma coisa. Então, quais são as coisas que a gente tem que prestar atenção? Para de sobrecarregar o fígado, de fazer ele trabalhar fora de hora com coisa que não precisa. Usa uma estratégia alimentar, nesse caso, né, com baixo teor de gordura, principalmente gordura sem fritura. A gente pensa na bolacha recheada. Que desgraça, aquilo ali é pior porque tem um tipo de gordura que faz o fígado trabalhar assim. Aquela história do sempre expandindo a guarda. Álcool, açúcar demais, esses alimentos condimentados, né, muito condimentados. Nossa, isso espreme demais o fígado. E aí, comida, né? Comida de verdade. Que importante. Tem uma coisa importante também, que quando a gente fala da função do fígado, tudo que o Dr. Júlio falou é importante por quê? Porque isso vai pegar os macronutrientes e vai jogar para fora e precisa para fazer aquela limpeza, né? E já evitando também a contaminação, vamos chamar assim. E tem também as vitaminas. Porque quando o fígado ele reage, ele precisa da energia e ele precisa tipo de um reagente. Então, se ele pega uma molécula que, porventura, ela não está adequada ao corpo, ele precisa transformar ela numa outra. Só que isso custa outra molécula, né? Então, por exemplo, eu vou pegar lá o oxalato. Eu tenho que quebrar ele num ácido úrico, porque o ácido úrico, pelo menos, ele é solúvel dentro do sangue sem cristalizar, porque o oxalato ele é um cristal. Ele literalmente pode ferir as células, ele vai ferir o rim, ele vai fazer aquelas pedras de oxalato, de cálcio, porque daí aquilo vai cristalizando literalmente. Isso na circulação causa dano. Então é mais fácil eu jogar ele pro ácido úrico, então eu reajo, eu quebro, mas para isso eu preciso de vitaminas do complexo B. Para fazer aquele teste como P450, eu preciso de B3, todo o complexo B, na verdade, né? Mas eu preciso ter em dia os meus metiladores, que é a vitamina B12, a B9, que é o ácido fólico. Tudo isso são reagentes, são processos de reações que, se não tiver, a pessoa vai se intoxicando naturalmente. Comendo comida normal, a pessoa se intoxica se ela não tiver vitaminas. Então, é muito comum, e até aproveitando aquele gancho do álcool lá, quando você chega a um dano de rim que vai sendo aumentado ao longo do tempo pelo consumo de álcool e por fragilidades hepáticas, o rim vai perdendo a capacidade de filtrar o próprio ácido úrico. E é por isso que você vai vendo ao longo da idade da pessoa aumentando os níveis de ácido úrico. E daí você olha para a pessoa e fala, isso é normal da idade. É evitável.
Vamos cuidar da Importante, saúde. gente. Cuidem da saúde, principalmente agora que é carnaval, né? Que todo mundo tá com essa mentalidade em beber até cair. Pense no seu fígado, minha gente. Porque ele não vai, tadinho do fígado, depois lá na frente, você vai chorar, né? Porque ele não vai aguentar toda essa sobrecarga, né, doutor? E o pior é que quando forem fazer o exame do fígado, depois que já estragou o rim, os outros órgãos, e forem fazer o exame do fígado, vão dizer, tá tudo bem. É que o fígado, quando ele está estragado, já estragou muitas outras coisas já. Nossa, Se ele chegar a esse ponto, só pra você ter uma ideia do poder que o nosso corpo tem, talvez as pessoas não consigam entender isso na juventude, principalmente. Nós nascemos com reserva de neurônio, reserva de óvulo, reserva de células do sistema imune, reserva de tudo. Se nós tivermos um rim, só um, e ele tiver com 30% das células funcionais, nosso corpo tem saúde se ele estiver se cuidando. A gente consegue torrar a ponto de o fígado, o rim não funciona mais. O fígado é a mesma coisa, o pâncreas é a mesma coisa. E quando a gente vai pensar nessas reservas, é isso que o Dr. Endrigo está falando agora do ácido úrico, é uma coisa muito interessante, que o fígado ele vai tornando solúvel aquelas moléculas para que o corpo consiga mandar embora. Só que a gente vai sentir realmente a falta dessas reservas quando? Quando você está com 45 anos. Quando você está com 50 anos. Aí, quando você está nessa fase, claro que dá para fazer muita coisa, claro que dá para a gente resgatar muita coisa. O nosso corpo é incrível, ele se regenera de uma série de formas. Mas existem uma série de estruturas que não regeneram mais. Aqui que eu estou falando que a juventude tem que prestar atenção nisso. Porque eu ouvia isso lá atrás. Eu achava que não, eu falava, eu sou poderoso. Eu sou jovem. Imagina, né? isso Eu olhava aconteceu alguém comigo. de 45 anos, arrastando o livro assim pra eu conseguir ler, e eu falava, isso é besteira. Nunca vai acontecer comigo, né? Agora tô eu lá do bulo assim, ó, olhando. Vocês. E por que a juventude não sente tanto a pancada do álcool, a falta de sono? Porque tá queimando reserva, porque tá destruindo reserva. Isso vai fazer diferença lá na frente. Você sabe que eu cheguei a esses dias de um paciente, algo absolutamente terrível. Uma pessoa assim, já com seus 50 e poucos anos, muito acima do peso, e pô, por que você tá assim e tal? Ele me contou a rotina alimentar dele, muita coisa errada, muito fast food e tudo mais, alimentos hiperpalatáveis que trazem prazer na alimentação. Eu falei, cara, você precisa tirar algumas dessas coisas. E ele me disse o seguinte: prefiro ter história do que saúde. O que é ter história na cabeça dele? É fazer besteira, eu ia falar palavrão, mas não pode ouvir. É fazer besteira constante e continuamente. Gente, isso não é felicidade. Não. Felicidade é o quê? É você não adoecer, é você subir um lance de escada sem chegar em cima morrendo, é você carregar, né, o seu próprio corpo assim pra baixo. Gente, isso é felicidade. É você ter uma imunidade top, é você ter uma libido top, é você passar por uma menopausa sem os solavancos da menopausa. Mas dá pra passar? Dá. Claro que dá. É verdade, pega essa dica aí, as nossas ouvintes estão nessa faixa aí, tá? Estão Isso fazendo mesmo. menopausa, prestem atenção, é possível. Você tem que procurar os doutores, aqui depois eles vão passar o contato deles. Olha a importância do fígado. Vitamina E é absolutamente imprescindível para a saúde hormonal feminina. Não tem como ter saúde hormonal feminina se a vitamina E não estiver regulada. Adivinha quem é que estoca a vitamina E? Quem? Também? É ele que estoca. Agora, vitamina E em excesso, problema, vitamina E em falta, problema. Outra vitamina absurdamente importante no nosso corpo, vitamina D. Vitamina D tem 3 passagens de transformação: pele, fígado e rim. O fígado é uma das mais importantes. Então não tem fígado funcional, vitamina D baixa. Essa vitamina D tá baixa, só pra vocês terem uma ideia, 1/3 da expressão gênica, gene de gene é aquilo que faz o corpo fazer tudo. Eu quero produzir unha, é um gene que programa isso. Eu quero produzir cabelo, o gene faz isso. 1/3 da expressão gênica depende de uma vitamina D acima de 40. E a gente tem no Brasil índice médio dizendo que vitamina D saudável a partir de 20 é Mas, absurdo. gente. Ou seja, a população está doente e acha que tá tudo certo. Aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Doutor, com relação à acupuntura, qual que é a importância dessa medicina milenar chinesa na desobstrução e na limpeza do fígado? O senhor utiliza a acupuntura? Sim. Quando a gente fala da medicina chinesa, a gente está falando da acupuntura como uma das ferramentas, né? Mas tem a fitoterapia, existe todo um trabalho que você faz também de dietoterapia, e o mais interessante, eu estive em Taiwan recentemente, e lá é muito visível ver na cultura das famílias esse conceito. Não precisa vir de um médico, de um terapeuta, porque eles vivem isso. Isso é bem interessante. E como eu falei, como a própria medicina chinesa, ela vê a sutileza dos problemas do fígado como outros sintomas, dor de cabeça, o hálito, então já são sutilezas que você, examinando o fígado, não vai ter alteração do fígado, mas são sinais de que está passando do limite, eles se antecipam e já vão tratando. E dentre essas ferramentas tem a fitoterapia, e a fitoterapia que não é mais do que colocar os nutrientes e os reagentes que o fígado precisa dentro do sistema digestivo para que ele consiga usar isso e fazer o seu trabalho, né? Os estímulos, né? Aqui a gente usou o termo colagogo. Colagogo é de jogar mais bile no sistema digestivo. Então existem ervas que têm essa tendência e essa força que começam a desenvolver uma perda maior de bile, e daí o corpo tem que reciclar do sangue o colesterol para formar bile. Opa! Então, num certo momento você tem uma baixa de colesterol, e se você faz isso com regularidade e transforma o seu alimento no seu remédio e o seu remédio no seu alimento, como já dizia Hipócrates 400 anos antes de Cristo, a gente vai ter uma longevidade saudável só com a nossa alimentação. Mas tudo bem, os alimentos não são mais os mesmos, as rotinas não são mais as mesmas, a gente precisa então tomar as pancadas da nossa vida, mas saber como recuperar. E em algumas situações, por exemplo, eu estou mal do fígado, mas agora eu estou com dor de cabeça, faz sentido aí alguns estímulos, como a acupuntura, que em alguns pontos ele não vai ser milagroso ou curativo. A acupuntura é uma sinalização que eu vou modulando devido aos pontos, provocando uma reação do seu corpo que, por acaso, vai beneficiar para aqueles sintomas e para aqueles sistemas.
Só que, pensa, se eu estou fazendo um estímulo, o teu corpo tem que ter um mecanismo para interpretá-lo e também para reagir a favor daquele estímulo. Então, se eu não te dou a vitamina certa, se eu não te dou os elementos certos, eu posso pôr as agulhas aonde for, que não vai funcionar. Né? Então, é que nem você dizer para uma pessoa que está tomando veneno, né? Tá, vamos colocar aqui, está exagerando no álcool e fala, doutor, me põe uma agulha que eu quero mais ficar. Não adianta nada. Por favor, né? Essa foi boa. Por exemplo. Eu gosto Não tem como, né, gente? Não tem. Doutor, churrasco, rabada, hambúrguer. São excelentes pro fígado, não é mesmo? Aquele pastel da beira que passa por várias gorduras. Essa eu respondo de vegetariano. Deixa pra mim. Fala sério. Quando a gente vai pensar essa questão da alimentação, existem os pontos de vista filosóficos que me permitem escolher A ou B. Dizer, olha, eu quero, eu não quero, eu posso, eu não posso. Do ponto de vista fisiológico, se você for olhar o intestino delgado, nível de acidez lá, a alcalinidade, as enzimas que estão lá, o intestino delgado está preparado para a digestão de carne. Então você fala que a carne, filosoficamente, eu digo vegetariano, eu tô falando aqui. Eu concordo com tudo isso. Veja, filosoficamente ele decidiu, não quer comer carne, porque faz sentido para mim não comer carne. Mas dizer que a carne não é um nutriente importante é besteira, que a gente começa a entrar na exigência filosófica. Eu vou defender o meu e você que se lasca, não é assim. Então o intestino delgado, ele está preparado. Se você abrir um gato hoje, se você abrir um tigre hoje, e você olhar o intestino dele, você vai ver que o intestino delgado, em termos de tamanho, enzimas, é muito parecido com o nosso. Se você pegar final do intestino delgado e o funcionamento do intestino grosso, você vai ver que ele é muito parecido com os herbívoros. Então nós fazemos a digestão dos vegetais tranquilamente. Então, se eu decidir ser carnívoro, se eu decidir ser vegetariano, você vai sobreviver. Isso é um fato. Tá? Bom, agora vamos para a parte interessante. Se você pegar o OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem uma lista lá de alimentos que são cancerígenos, dos quais faz parte o aspartame, os casos do cigarro, as bebidas alcoólicas e tudo mais, e você vai ver que tem lá um estudo dizendo que carne vermelha é cancerígena. Gente, carne vermelha não é cancerígena. Carne vermelha não é inflamatória, é pró-inflamatória. O que vai tornar isso um problema é meio de preparo, meio de conservação e se esse corpo está ou não preparado para fazer aquela digestão. E as combinações, né? As combinações que você vai colocar junto, né? Exemplo. Você me perguntou, um churrasco faz mal? Você concorda comigo que uma carne que você come de meio-dia é mais fácil de você digerir do que a carne das 10 horas Com da noite? certeza. Agora a gente aprendeu o que No é. horário do almoço, ok, pode comer um churrasquinho, então. Pode, mas aí Não vem a vai parte, prejudicar o fígado. aí vem a parte do preparo. Veja como a gente comete erros. Para que o seu fígado consiga fazer emulsificação, que é esse processamento das gorduras que vem da carne, mas não é só da carne, não, abacate também, coco também, você precisa das enzimas em temperatura alta, 36,5 a 37 graus. Senão você não digere. O que o cara faz? Ele come uma carne gorda com cerveja gelada. Isso você acabou de destruir o seu intestino. Você vai morrer por causa de uma vez? Não. Mas imagine isso todo santo dia um pouquinho. Todo Domingo, santo dia né? um Que o pouquinho. pessoal faz geralmente todo domingo, né? Primeira fase do processo digestivo. A carne precisa, ela necessita permanecer 2 horas e meia ou mais no estômago para acontecer um processo que a gente chama de desnaturação proteica, que é desenrolar essa proteína para ela poder ser fatiada lá no intestino delgado. O que o cara faz? Toma refrigerante. Refrigerante tem ácido fosfórico que relaxa as válvulas do estômago e a pessoa fala, eu tava embaixado, tomei aquele refrigerante e me aliviou. Na verdade, você não se aliviou, você empurrou pro teu intestino delgado uma bomba. Nossa. Porque quem vai ter que fazer, Digerida, né? quem vai ter que fazer digestão lá? Proteobactérias, bactérias que digerem carne. Essas mocinhas vão produzir enzimas com nomes sugestivos. Putrescina, cadaverina. Nossa, Ó, nomes nossa, disso. sugestivos, Não, gente. já Uma disse coisa isso. ruim. Isso vai acontecer lá no seu intestino. Outra coisa interessante, vou produzir carne. Toda carne queimada é problema. Ela virou o que a gente chama de AIDS. Os AIDS são processamentos avançados. Nós temos ali a acrilamida sendo formada. Nós temos ali uma série de problemas que o nosso corpo não tem como lidar com isso. Isso lá no enterócito, que é a célula que forma o intestino, é cancerígeno. Então eu vou preparar um churrasco. Então lá no churrasco, o que a gente tem que fazer? Faz o fogo. Não tem mais, isso vale só pra carne, tá? Eu quero fazer um churrasco de, sei lá, de abobrinha, vegetais. Tá. Não pode mais ter fumaça. Se eu tenho fumaça, eu tenho ali algumas aminas heterocíclicas que são cancerígenas. Elas são tão cancerígenas quanto você ir no escapamento de um carro e faz vendedor. Mesma coisa. Então, posso produzir, posso fazer, posso processar? Pode. Mas aquele bife sola de sapato, aquele churrasco queimado, aquela carne que você fez na fumaça. Gente, faz algum sentido usar fumaça líquida? Não, né? Jamais. Me faz algum sentido, mas a pessoa fala, mas aquele gostinho, aquela coisa boa. Tá se matando aos poucos, infelizmente. Meu Deus. Interessante, que nem o que o Dr. Júlio falou. Quando a gente coloca a carne sendo lambida pelo fogo e vai fazendo aquele escurecimento, existe um grau que normalmente se fala assim, enquanto ele tiver cor da carne ou do alimento, um leve amarronzado, já está passando do limite. Começou a ficar preto, aquele carvão, o que se tem ali, né, eu costumo chamar aquilo de alcatrão. Porque a definição de alcatrão, né, que a gente fala de nicotina, é um monte de substâncias que você não sabe o que é. O alcatrão, a definição é isso, né? É um monte de moléculas orgânicas combinadas de forma caótica. Algumas podem ser até que você aproveite para o teu corpo, mas a maior parte ali você sequer tem noção do que seja, que a maior parte é tóxica. Que a gente fala muito do cigarro, mas não fala disso no alimento. É verdade, eu Né? lembrei do cigarro Sim. quando você falou. Mete o pau no cigarro É. e tá comendo bife tostado, arroz queimado, É que eu pão falo, porque além de torrado. fazer que entra mal pelo estômago. pro próprio pulmão, faz mal pro fígado, gente. Olha Ah, só, intestino. quanta coisa ruim. Então, esse caos molecular que você não sabe o que está saindo dali, o fígado ainda está brigando lá, né? Porque quando você põe no pulmão, não tem opção. Então, acaba sendo pior. E é muito interessante quando a gente fala também da parte tóxica, e aqui não estou falando só da carne, eu estou falando de todas as proteínas difíceis. Então, aqui vai até a proteína do amendoim, que é uma proteína complexa,
o glúten, que é uma proteína vegetal, que também é uma proteína complexa, a carne para algumas pessoas, o leite para outras, porque a questão da maior parte das pesquisas, quando colocam a carne como pró-inflamatória, é porque está olhando para um alimento sendo colocado numa população e vendo quais são os resultados, mas não está separando sobre o processo de digestibilidade das pessoas. Se você dá para um jovem de 17 anos um bifão de 100 gramas, e ele vai fazer a digestão disso aí, pode ser que ele tire letra. Enquanto ele tiver acidez, disposição, quanto mais atividade física a pessoa faz, mais acidez, mais digestão correta ele consegue fazer. Agora, se você der isso para uma pessoa que não pratica exercícios, que está acamado, que tá e vai ver como que esse processo de digestão está sendo feito, principalmente se ele for imparcial ou, e nem foi falado, se eu tomo algo gelado que relaxa o piloro e aquilo é empurrado para o intestino, é óbvio que se eu estou colocando putrescina e cadaverina no meu corpo, eu vou inflamar. Então não é... Veja, eu sou vegetariano e aqui eu estou defendendo a ideia de que se uma pessoa desenvolve uma digestão boa, com um preparo ok, seja de carne, de vegetal, ele vai ter uma boa digestão. O que não pode ter é uma incompatibilidade do paciente indivíduo, não é populacional, eu tenho que ver isso indivíduo a indivíduo, para ver se a capacidade digestiva está adequada para aquela refeição. E aí que você começa a entender como às vezes pessoas comendo comida normal, entre aspas, só não adequada a ela, mas ela não sabe disso, está afetando o fígado. Essa é a coisa do horário, né? Sim. O prato da salada de meio-dia e de noite tem impacto diferente. A carne de meio-dia e de noite tem impacto diferente. As pessoas falam, poxa, mas não pode comer o glúten. Cuidado, esse não pode. Nós estamos comendo glúten há milhares de anos. Obviamente, hoje esse glúten é muito maior, muito mais complexo, enfim. Mas o nosso corpo não tem aquilo como algo desconhecido. Agora, coloca o glúten no intestino de alguém que não faz digestão de proteína, você tem ali o caos. Você tem um caos. Você faz um pão, por exemplo, de fermentação natural, o que é o bichinho, o que é a bactéria que está lá no pão está fazendo? Está degradando glicose e quebrando proteína. O que acontece quando a gente pega um pedaço de pão e aquece ele para que ele fique crocante? Presta atenção que isso é diferente errado. Se eu tô deixando esse cara mais crocante, essa crocância quebra de proteína, você está tirando o excesso de fermento que tem ali, uma substância chamada brometo, que é ruim para a tireoide. Então, é importante, o que a pessoa faz? Deixa aquele pão ficar tostado a ponto de ficar torrado. Ali tem a acrilamida. A acrilamida é uma substância cancerígena, comprovadamente. Que perigo, Ou seja, é o mesmo alimento, mas de maneiras diferentes de preparo. E isso já traz totalmente, assim, a diferença pro organismo da gente. Pode acabar trazendo câncer, né? Ele manda até a morte, né, gente? Tem muitos casos. Ô, doutor, esses óleos essenciais, eles podem ajudar na questão da saúde do fígado? Podem. E quais seriam os mais indicados? Podem, mas aí a gente tem que pensar sempre assim, ó. Óleo essencial é o que há de mais potente, o que há de mais poderoso em plantas medicinais. Ele é mais poderoso que uma tintura, ele é mais poderoso que um extrato fluido, ele é extremamente poderoso. Colocar um óleo essencial numa condição em que o fígado já está grave não é interessante. Porque você vai colocar mais sobrecarga ainda. Uma pessoa que está com o sistema imune hiperativado, o primeiro desativo, esse sistema coloca ele em curva de decréscimo para daí usar um óleo essencial. Porque o corpo ele pode entender, ele está sempre buscando o culpado, o tempo todo. Ele pode achar que o culpado é a célula do seu sangue, é a célula do seu sistema imune, é a célula do seu coração, é a célula do seu intestino. E imagine que ele identifique que o problema seja o leite, o glúten ou o óleo essencial. Então, podemos usar? Sim. Aí a gente vai para as formas farmacológicas de uso do óleo. Então, no caso de uma pessoa que está com uma situação grave de fígado, nunca se faz ingestão de óleo. Jamais. A gente vai fazer a inalação para usar via circulação sanguínea, que o sangue vai chegar no fígado, então eu tenho uma carga muito menor. Ou eu posso fazer de uso tópico. O uso tópico é usar na pele. Então, por exemplo, existem cítricos como grapefruit, que é feito da toranja, que ele é a bergamota também, o limão siciliano também, que são excelentes para o bom funcionamento do fígado. Alecrim. Alecrim é ótimo? Sim. Quando o fígado está normal. Ele vai ajudar, só fala assim, vou consumir um alimento detoxificante. Não existe alimento com capacidade detoxificante. Essa coisa que a gente escuta. Como é isso que vai chupar a glicose do seu sangue? Isso é mentira. Como é isso que vai limpar as suas artérias? É mentira. Vai limpar o sangue. Não vai. Condições, né? O que os alimentos vão fazer? Eles vão fortalecer, isso que a gente estava falando agora, eles vão fortalecer estruturas do nosso corpo que fazem essa limpeza, no caso do fígado. Então, eu vou colocar as vitaminas, eu vou colocar os minerais, eu vou colocar uma fibra, eu vou colocar um alecrim, eu vou colocar um grapefruit, que vai fazer o quê? Fortalecer o fígado. Quem é que está desintoxicando esse corpo? O fígado, não alimento. Gente, eu tenho uma novidade pra vocês aqui, viu? Tenho certeza que esse cara é com gostinho de quero mais, porque eles são muito bons. Eu poder fazer esse curso. Eu falei assim, não, eu tô muito numa aula aqui, gente. Doutor Júlio vai promovendo um curso nos dias 25, 26 e 27 de março. Pra quem quiser ser fitoterapeuta, doutor Júlio, é isso mesmo, tanto para profissionais da área e qualquer pessoa como nós, leigas, Eliane, podemos participar? Dá um spoiler pra gente. Pode. Eu tenho como missão de vida essa popularização do conhecimento, principalmente na fitoterapia. E a fitoterapia ela pode ser usada com fitoterápicos, que são medicamentos, que aí são mais aplicados ao nutricionista, ao médico, ao farmacêutico, né? E existe a fitoterapia com plantas medicinais. E o uso das plantas medicinais não é porque elas são naturais que elas não têm problemas, elas não têm contraindicações, elas não têm perigos. Então o que eu faço? Durante uma semana a gente vai estar trabalhando exatamente isso. Quais plantas, como usa, como faz, qual planta eu posso usar por decocção, qual que eu posso usar por infusão. Qual que é a diferença? A infusão não pode cozinhar, a decocção pode. Olha, essa daqui pode usar crua, essa aqui não pode. Essa aqui, esse Ora Pronobis pode usar crua, aquele lá não pode. Então uma semana inteira de uma imersão totalmente gratuita, a gente não cobra absolutamente nada. A pessoa só tem que fazer inscrição e ter o tempo para sentar lá e trabalhar com a gente. Então vocês têm que ficar de olho nas redes sociais do Dr. Júlio. Ele é muito atuante lá nas redes sociais. Com certeza ali vai ter o link, o pessoal vai estar informando para você. Dr. Júlio, qual é o seu arroba, por gentileza? @Júlio Luchmann. Luchmann se escreve L-U-C-H, aí já vai aparecer minha carinha lá, L-A-N-N. Júlio Luchmann.
Rodrigo tem um curso sobre enxaqueca que você precisa Ah, conhecer. conta pra gente, eu preciso desse curso, de vez em quando eu tô sofrendo com uma enxaqueca, doutora. Veja agora é o eu soube que fígado. É É isso que eu falo, veja é o fígado. Então, um dos pontos abordados, que é enxaqueca, essa coisa toda, é um método de como que você trata a sua própria dor de cabeça, porque a gente vê informações de tudo quanto é jeito, e tem muita gente tratando cefaleia tensional como enxaqueca, tratando enxaqueca como outras cefaleias, sinusites, e quando vê a coisa tá patinando, né, no tratamento. E esse curso se chama Guia Certo para Tratar Suas Dores de Cabeça. Esse certo é um anagrama de compreender, eliminar, repor, transformar e organizar. Como que você faz isso na tua vida para parar de ter essa maldição de dor de cabeça? E já foi enxaquecoso. Eu já Ah, fui. é? É isso que eu ia falar, eu também já fui, não tem mais bastante. Nada- Mas daí eu nada vi que bom. a Eu tenho alimentação, doutor. estresse, é Isso. tudo. Como que a gente faz então para poder ter acesso a esse seu curso? Pode entrar lá no meu Instagram, @dr.endrigoprevedelo, com 2 L's, e tem os links lá para acessar esse curso e também para conversar, conversar ali nas... Gente, os vídeos nas são muito bons conversas. também. É, Os são. dois aqui, ó, são super Não, eles são influencers fenômenos, tem aqui. milhares de seguidores, né? Impressionante, Muito legal. gente. Parabéns Nós estamos aqui com pelo duas trabalho de pessoas que são autoridades. A gente, assim, fica muito honrada, viu, pela presença de vocês. Muito obrigada. A gente que agradece. Sim, com certeza. Então, muito obrigada, Érica, obrigada a todos os ouvintes. Gente, olha só, a gente tem um dado aqui, ali no primeiro bloco, a gente teve cerca de 173 mil ouvintes só no aplicativo. Pense só agora, hein, gente? Essa aula que a gente teve, esse muito número é legal. verdade. Semana que vem a gente vai divulgar pra vocês. É isso aí, gente. Obrigada, Érica. Obrigada, doutor Júlio. Obrigada, doutor, pela participação de vocês. Claro, quem tá em casa quer saber mais sobre essa questão do fígado ou de tantas outras questões que os doutores falam, entre em contato, vai lá no @deles, vai no Instagram, dá uma passadinha por ali. Tem Vocês vão muita aprender coisa pra muito aprender. conteúdo de A gente teve qualidade, uma aula aqui, gente. Ah, e depois fica tudo no YouTube, hein, aqui da Rádio Paraná Oficial. Então, se você não conseguiu acompanhar ao vivo ou pegou aqui no finalzinho aqui da nossa entrevista, acesse lá no YouTube, Rádio Paraná Oficial. Vai estar lá o seu podcast aí, né? Disponível pra todos Disponível